E recebendo aqui os nossos convidados nessa manhã. O Thomas Hag, que é o secretário da Transparência aqui do município de Brusque, e também o João Paulo de Souza, que é o ouvidor geral. Ele que é funcionário de carreira da prefeitura, para a gente tratar exatamente da pasta, né? Da atribuição que tem essa pasta dentro da estrutura da prefeitura. E cada vez que eu ligo aqui, infelizmente vem o microfonezinho liga também, Rodrigo, aí fica coisa séria, né? No bloco de notas aqui. Vamos lá, seja bem-vindo, Thomas, bom dia, tudo bem? Bom dia, é sempre um prazer estar aqui, uma bênção estar com os amigos aqui da Rádio Cidade, falando nessa quinta-feira de um dia muito bonito, então sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, deixa eu fazer um hiato aqui uma referência especial nessa entrevista. Eu estou aqui com o João, e o João é uma pessoa que eu conheço já há muito tempo, principalmente a família do João, a mãe, o falecido pai dele, o seu Danga e a dona Genoveva, que são os avós também já falecidos, foram vizinhos da minha mãe, foram meus vizinhos aqui na 1º de maio, né? E hoje foi uma alegria, uma satisfação, viu, João, te encontrar aqui, agora saber que você está na prefeitura. O João deixou os meus sábados à tarde muito felizes, sabe? Com o rock do Metallica, o rock do Nirvana. Sim, bom dia, bom dia, Tudelei. Prazer também estar aqui hoje. Prazer fazer parte aqui da que você gostava mais de cantar ali? O Nirvana, Metallica? De tudo isso aí, todos os rocks lá da gurizada da minha época, né? Minha época. Sim. Você sabe que ele tem uma semelhança com o do YouTube lá, o Bonovox. Bonovox, olha, tem uma semelhança, rapaz. Ele gostou da semelhança. Bonovox. Ele canta bem também. Ele canta bem, eu tô falando sério, canta bem. Ele e o irmão dele. Ainda hoje vocês se apresentam em barzinho, né? Tocamos, faz parte da vida aí, extra, né? Mas na realidade o teu trabalho principal é na prefeitura, na ouvidoria. Sim, com certeza. Mais uma vez, bom dia a todos aqui, um prazer estar na rádio hoje e conheço a Rádio Cidade a vida inteira. Sim. Cresci escutando o senhor, é um prazer estar aqui hoje. Obrigado. Sim, hoje sou servidor da prefeitura há 13 anos, né? Há quase 2 anos agora como ouvidor geral, né? Desde que foi criada a Secretaria de Transparência e a Accountability, né? A SETA, e desde agora, 2025, o Thomas é nosso secretário, e estamos trabalhando juntos, né? Para implantar novidades, né? na ouvidoria, para melhorar o atendimento ao cidadão, né? E isso é um serviço contínuo, né? Certo. Para a gente ter cada vez mais contato e facilitar a chegada do cidadão à ouvidoria da prefeitura. Mas você acha que o cidadão, de uma forma geral, não só aqui em Brusque, mas todos no estado de Santa Catarina, nos outros municípios, ele faz ideia da importância de uma ouvidoria, faz ideia, hoje dá valor para esse instrumento dentro de uma administração? Uma excelente pergunta. Eu seria injusto dizer que a população de Brusque ela não valoriza. Nós ontem estávamos em treinamento, né, João? Eu participo dos treinamentos e a gente acabou olhando ali na cozinha do software que o fornecedor nos apresentou, viu alguns outros municípios, a gente viu que as adesões eram muito baixas e que inclusive Brusque era muito alta. Então, quando eu comparo nossos indicadores com cidades com maturidade muito boa, como Curitiba, por exemplo, eu vejo que tem uma aderência baixa. Mas comparando com outras cidades ali que eu vi, inclusive do mesmo porte da gente regionalmente, uma que eu vi foi Chapecó, por exemplo, eu vejo que a adesão da nossa ouvidoria é muito boa. E a ouvidoria é uma coisa que eu vim mais para acompanhar o João aqui hoje, é um pedido dele, mas assim, a ouvidoria ela é um processo de cultura, e cultura é educação é, como tu falou ali no início brincando, todos os dias você tem que entender o que o jovem está fazendo, tá lá, tá tocando, e aí você vai mudando, ele vai percebendo, vai amadurecendo, até que ele chega num adulto que ele entende que a música dele talvez impactou na vida das pessoas de uma forma ou outra. A educação, uma questão de uma cultura, hoje nós temos um cidadão, nós esperamos ter um cidadão muito mais educado em relação aos seus direitos daqui a 20 anos em relação à ouvidoria, e é o trabalho que esses jovens aqui, que esse jovem faz, né?
como ouvidor geral, construir uma instituição mais... Eu queria tentar entender como é que funciona o fluxo dentro da ouvidoria, porque, por exemplo, aqui já veio vários casos aqui, liguei na ouvidoria, né, para passar. Como é que funciona o fluxo de, por exemplo, porque a ouvidoria, ela teoricamente ela tem que receber todos os tipos de demandas. Sim. Buraco de rua, iluminação, Sim. é isso aqui. Como é que funciona o fluxo? E principalmente, como é que vocês acompanham esse fluxo? Porque eu acho legal explicar, por exemplo, buraco de rua, chama a ouvidoria, avisa o buraco, vocês avisam a Secretaria de Obras. Vocês têm um acompanhamento, consertaram um buraco, dá um prazo, como é que funciona esse fluxo? Sim, todas as ouvidorias são recebidas hoje por mim, né? E pelo meu amigo, o outro ouvidor, Cláudio Vinícius, né? Nós, se for um atendimento telefônico, nós digitamos lá, inserimos no sistema, né? Por exemplo, um buraco do Obras e já encaminhamos para o administrativo do Obras, que vai botar na ordem de serviço deles, né? Acompanhamos, né? Quando eles se está no prazo a resposta, se eles deram uma resposta no prazo. O sistema já nos informa, né? A partir de 20 dias, por exemplo, já tá passando esse prazo ou não, né? E junto a isso, por exemplo, hoje, esse começo do ano, foram muitos pedidos para roçada de ruas, né? Lógico que essa época já chama, né? As chuvas de dezembro, janeiro. E roçadas de terrenos particulares também, que nós encaminhamos aí para o outro setor, que é para o CEPLAN, né? E os fiscais lá vão então no local, quando é um terreno particular, né? Quando é a rua, alguma coisa mais específica também é para o Obras. E acompanhamos. Caso vença o prazo e não tenha resposta ainda, aí o nosso diretor da transparência, o Adilson, né, juntamente com a Sabrina, a chefe da ouvidoria, pela comunicação interna, por memorando interno, cobram o responsável da pasta. Isso qual é vocês estipulam, vocês dão para a pessoa um prazo? Tipo assim, vou pegar o casado. Informamos, né? Buraco de gosto. A resposta sai em 3 dias, 5 dias. Como é que funciona essa questão de prazo? Ou se vocês também fazem a devolutiva? Vocês ligam a pessoa dizendo, olha, aquilo lá vai ser resolvido até sexta-feira, sei lá. Como é que funciona? Sim. O prazo por lei... 20 dias. 20 dias, né? Para mim não me confundir, tem uma questão também federal que tem o manual do CGO, uma data um tempo um pouco diferente. Quando a ouvidoria é feita pela própria pessoa no sistema, né? Ou nós inserimos ela com o nome identificado, que tem os dados ali, tem o telefone da pessoa, tem o e-mail, ela já recebe até por e-mail essa informação. Cada atualização do processo, ela já recebe um e-mail novo dizendo, tal setor respondeu que agora está em ordem de serviço, ou o serviço já foi atualizado. Ou algumas questões um pouco mais complexas de saúde, né? Que vem respostas mais longas, quando é questão que eu me lembro de já ter ouvido na rádio, né, as pessoas perguntarem sobre a lista do SUS, né, que é uma coisa mais complexa, às vezes são reclamações que demandam de mais tempo para obter resposta. Eles já recebem por ali. E sempre na comunicação com o município, né, passamos o número do protocolo e ficamos à disposição para ligar assim que caso muitas vezes o serviço, o bom é que muitas vezes o serviço é resolvido e a pessoa não precisa ligar para perguntar para a gente se chegou ou não. Isso é bom, isso é gratificante. Então as pessoas também fazem essa pergunta. Mas como é que eu faço para saber se vai dar certo, se vai ficar pronto ou não? Né? Vou falar que a grande maioria dos serviços, quando faz o pedido ali, né, a iluminação pública, questões de vigilância sanitária, que são muitos, é bem forte. E as questões da roçada também, a pessoa não volta para ligar para reclamar, sabe? Mas é só reclamação ou tem alguém que faz elogio? Tem elogios também. Eu sei que isso faz parte, né? Faz parte. Às vezes vem elogios de equipes de assistência social, ou equipes das unidades básicas de saúde, algum médico especificamente que acolheu muito bem o paciente. Também geralmente essas pessoas fazem tem feedback também. Fazem questão. Lógico que como a maioria das ligações e das ouvidorias que recebemos pela internet também, né, pelo próprio sistema, eu não gosto de usar a palavra sistema, fica meio frio, né, mas pelo que a pessoa entra no site da prefeitura e preenche automaticamente, né,
a grande maioria... me desculpa, a ouvidoria ela está na Praça da Cidadania também lá dentro da prefeitura. Onde é que você atua? Na Praça da Cidadania agora, né, Thomas? Exatamente, na Praça da Cidadania. Isso. Né? O atendimento presencial, ele é no horário comercial, na Sim. Praça da Cidadania, até para aproximar o cidadão da ouvidoria, né? Eu costumo dizer que não é uma coisa que me incomodava quando eu cheguei na prefeitura, na pasta de transparência, é que você não põe um setor de reclamação lá no quarto andar, no fundo, né? Então, assim, você já se sente impelido a não reclamar ao atravessar toda a prefeitura. Sim. Andar 4 andares, chegar lá em cima com todos os olhares sobre você. A ideia é facilitar, né? Isso, e o cidadão também, ele ao atravessar a prefeitura, já sabemos que está lá no fundo, então quem vai ao fundo é problema, né? Então isso não é contraprudencial do ponto de vista de escuta ativa e acolhimento, né? Então a gente fez uma série de mudanças em relação a isso, a comunicação não violenta, e uma das diretrizes foi levar a ouvidoria para a Praça do Cidadão, justamente para que o cidadão entre rápido ali, faça a reclamação quando ele se sentir presencial. A gente tem feito uma migração muito grande do telefone, aí até uma questão de saúde do João, porque passar o dia inteiro ouvindo reclamações é pesado. Você começa às 8 da manhã ouvindo uma reclamação, imagina, às 4 da tarde a reclamação no formato do telefone, mentalmente você já está cansado, né? Então, a gente tá fortalecendo muito os instrumentos, a gente já conseguiu no último ano dar um salto muito qualitativo na questão do atendimento digital, já subimos na ordem de 35% do atendimento digital e projetamos agora para 2026 com um novo sistema, ampliar ainda mais o sistema digital. A equipe é grande? Além do João que você falou, imagina o cara, eu estou vendo aqui no site da prefeitura, começa das 8 até o meio-dia. E depois das 13h30 às 17h30 o atendimento na Praça da Cidadania, é isso? Exatamente. E ainda tem o 156, que é o telefone para contato, o e-mail da ouvidoria, que é ouvidoria@brusque.sc.gov.br, que você pode registrar em e-mail isso também. Mesmo. Exatamente. Aqui eu vejo que o prazo de resposta, você falou 20 dias, aqui está dizendo que é 30 dias. É que ele é prorrogável, né? Isso, até 30, conforme a lei número 4.226/2019. Exatamente. Mas além do João, existe uma equipe dentro da ouvidoria? Existe, até mandar um abraço para o Cláudio Vinícius, que é nosso outro ouvidor, e a gente, nesse exato momento, com o advento do último concurso, nós estamos fortalecendo. Ontem eu fiz a chamada de mais 2 pessoas, então a administração pública tem dessas coisas, né? Não é uma porta que eu abro e falo, pode vir, né? Então a gente tem essas questões, essas especificidades da administração pública, e esse processo de fortalecimento que inclusive retrata essa matéria é isso, assim, é fortalecer a ouvidoria como órgão de Estado. O nosso ouvidor geral, ele tem desempenhado esse papel nesse último ano de fortalecer um órgão que ele é fundamental no processo de qualidade do serviço público, inclusive da instância democrática mesmo, assim, do cidadão poder se manifestar e poder colocar a opinião dele. Eu acho que da última vez eu fiz essa brincadeira, mas eu gosto de repetir ela. Quando a gente é assaltado, a gente não vai ali no inbox da Polícia Civil, no inbox da Polícia Militar, faz uma reclamação. Aí você no início falou sobre isso, assim, tem essa questão de educar o cidadão a entender que a rede social nem sempre é o melhor caminho, entendendo que é do justo direito dele reclamar onde ele quiser, inclusive na rádio, que faz um importante papel de controle social. A gente acaba sendo ouvidoria também. Mas, exatamente. Mas o importante que o João colocou aqui é esse númerozinho chamado protocolo. Isso lhe garante vários direitos futuramente, inclusive para pleitear nas instâncias jurídicas, até porque a gente tem que entender também assim, né? Não existe governo perfeito e o orçamento ele é muito limitado. Então, muitas respostas, elas são, do ponto de vista do cidadão, insatisfatórias, né? Eu tenho uma ouvidoria, eu gostaria de um parque. A resposta vai ser: o orçamento está limitado, mas a ideia, muitas vezes tem essa ideia do parque e tal, então nem sempre a gente consegue chegar, ou muitas vezes aquele buraco que parece pequeno na superfície, ele é um problema de drenagem gigantesco. Estamos aqui diante de um. Então, às vezes a resposta é insatisfatória do ponto de vista do cidadão. E eu só queria fazer um último parênteses nesse assunto, assim, muitos pedidos a gente tem, eles são pedidos
não republicanos, não corretos, tá? Então a gente tem muito pedido na questão da roçada, a gente tem muito pedido de roçada de terreno particular, e o cidadão ele fica exaltado, porque como diz, como é que tem um lagarto, tem uma cobra. Nessa época, esse começo do ano, então praxe. a secretária nossa secretária de Planejamento Urbano tem fortalecido, a Heloísa tem fortalecido os instrumentos de notificação de terrenos, mas daí você já entra numa outra instância, que é notificar o cidadão, o proprietário do terreno e tudo mais. Isso aí geralmente dá uma série de rebuliços, uma série de... Às vezes o cidadão se sente incomodado com isso. Então a gente tem muitos pedidos de ordem particular para a ouvidoria. Ainda é um percentual bem grande, tá? Mas a minha pergunta é a seguinte: nós aqui, a gente recebe às vezes muita mensagem, cara, eu quero fazer uma reclamação, não divulga meu nome, né, Direi? Às vezes o cara manda tudo, viu, João e Thomas, manda tudo, no final ele bota lá, não divulga meu nome, aí a gente já leu tudo e já disse o nome do cara. Aconteceu um caso, até para ilustrar, aconteceu um caso... Sim, é bem comum também. Aconteceu um caso, foi semana passada, de um amigo nosso, não vou repetir o nome dele aqui, que eu botei o áudio, né? Porque Sim. o áudio não era um áudio agressivo, não era um... E no final ele disse assim, ó, ô Dirley, só não fala o meu nome. Tu lembra dessa, Valdomiro? Lembro sim. Por favor, diga no início do áudio, né? E o cidadão, principalmente quando se trata de serviço público, eu sempre digo para as pessoas, você não tem que ter medo de falar você está cobrando um serviço que tem que ser prestado para você. Que gente, eu posso não lembro, mas não era nada, era algo... depois eu vou olhar, mas eu penso até que era alguma coisa fácil de ser resolvida. Não é coisa grave assim, entendeu? Mas a minha pergunta é nesse sentido: qual é a segurança que tem, por exemplo, que às vezes o cidadão quer denunciar algo, mas ele não quer realmente se comprometer, não é no sentido de... Porque às vezes ele tem meio uma retaliação. Vou dar um exemplo, por exemplo, que a pessoa chegasse, eu quero fazer uma reclamação da saúde, mas se eu disser que é o pessoal lá da minha unidade básica de saúde que está fazendo isso, eu vou, depois eles vão me atender mal, vão sei lá o quê. Sim, é uma preocupação recorrente. Sim, e como é que funciona com relação a esse tipo de situação? Sim. Eu dei uma situação de saúde aqui aleatoriamente, né? Não, mas acontece bastante, tá? A segurança que o cidadão tem para fazer uma denúncia anônima. Não, sempre que se solicita, né? Principalmente por telefone, muitas vezes as pessoas ligam algumas coisas que são como vigilância sanitária, tem um vazamento de esgoto na casa do vizinho, né? Mas eu não quero me identificar, por favor, não me identifica. Tudo bem, senhor, a gente já conhece o tipo de solicitação, né? Nesse caso é uma solicitação, né? Uma reclamação junto à vigilância para fazer uma fiscalização na casa de um vizinho, por exemplo, né? Que está vazando o esgoto. Então, já é feito anonimamente, né? E caso a pessoa deseje se identificar, ainda tem a maneira de ser sigiloso, né? Só ficamos com o nome dela, só nós temos o nome dela e o contato dela. Né? O outro setor não vai ter, né? E ela pode fazer também completamente identificado, tanto pelo telefone, né? Quanto pelo site. Quando você entra no site da prefeitura, ouvidoria, abrir uma nova ouvidoria, né? Preenche lá, coloca os seus dados, né? E nós temos falando isso sobre a questão de anonimato, né? Uma outra maneira de atendimento também que vai envolver essa questão do cidadão pedir o anonimato, né? Que é pelo WhatsApp também. Sim. Pelo WhatsApp da prefeitura, o 4042-0200. A pessoa vai entrar lá, o famoso chatbot, né? O robozinho vai atender e vai selecionar os números, se eu não me engano, 60, 63, vai cair na ouvidoria. Tanto eu, João Paulo ou o Cláudio Vinícius vamos atender, né? Vamos atender por ali. E também, claro que no momento que a pessoa manda a mensagem, já vai aparecer o telefone dela, não aparece o nome, né? Aparece só o telefone. Mas é uma questão de anonimato garantido. Mas é importante, assim, tem uma garantia legal, mas no início de 2025 esse foi um diagnóstico que tinha acontecido, nós tínhamos alguns relatos, principalmente em UBS, aquilo que a gente conseguiu apurar com as informações, nós fomos atrás.
existe uma garantia legal, só que a lei ela não se executa sozinho, né? Então, não é porque tem uma lei que isso se garante sozinho. O que nós fizemos? Nós mudamos alguns fluxos internos, principalmente identificação. E aí tem uma coisa importante, Valdomiro, que é essa separação dessa palavra pesada, que é denúncia de reclamação, né? Isso, são bem diferentes. São coisas bem diferentes. Então, a denúncia, a gente, através do novo manual de ouvidoria, que o nosso pessoal da casa de forma muito competente construiu ele, o novo Manual de Ouvidoria 2026, a denúncia ela é separada num fluxo totalmente distinto da reclamação. A reclamação ela pode ser anônima, ela pode ser sigilosa, ela pode ser tudo isso. A denúncia, não. A denúncia ela precisa ser identificada. A partir do momento que a gente tem uma denúncia não identificada, nós também não descartamos ela. Pelo contrário, nós não vamos desmerecer o esforço do cidadão e nos avisar alguma coisa. Mas ela se torna uma comunicação de irregularidade, ela se torna uma reclamação. Tá? Então ela segue aquele fluxo normal que vai para a área e tudo mais. Quando a gente tem uma denúncia, o novo fluxo ele predispõe que isso não seja encaminhado para a chefia direta, seja encaminhado para uma instância superior. Eles fazem a admissibilidade do processo e isso segue um outro rito. Para que isso? A gente teve em 2025 um assunto que me incomodava muito, que era a denúncia como vingança política, vingança pessoal, marido contra a mulher, contra a ex-mulher no caso. E isso eu comecei a notar que a denúncia, por denúncia, com essa palavra, ela estava servindo como um instrumento de vingança. E a gente foi buscar as melhores práticas, inclusive com o Ministério Público, a forma como o Ministério Público trata, a forma como as procuradorias tratam, e a gente se deu conta que a denúncia ela tinha que fazer essa separaçãozinha. Então foi uma das mudanças que a gente teve em 2025 em relação aos nossos fluxos internos. Deixa eu compartilhar aqui rapidamente uma situação. Nós recebemos muito contato, muitas vezes, eu, Dilei, o Rodrigo, e às vezes a pessoa quer reclamar de um serviço através da rádio, né? Eu não sou um jornalista, Thomas, que gosta de dar-lhe pau por dar-lhe pau e assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de ajudar a resolver o problema. E a gente tem contato com vocês, com todos os setores. Se está uma situação rapidamente que aconteceu, a pessoa me procurou para fazer uma reclamação de uma situação relacionada à saúde, um problema que aconteceu, e eu orientei ela o seguinte: fez uma ouvidoria, ela queria que eu fizesse, que viesse aqui no microfone e debulhasse o cacete. Esse é o que muita gente quer muitas vezes. E não, faz a ouvidoria, porque isso é um problema que certamente a ouvidoria vai ajudar a resolver. O que eu fiz? Fiz um contato com a diretora de saúde, que é a Inajá resolveu o problema. Ou uma situação que aconteceu lá e a pessoa insistentemente, mesmo ela tendo resolvido, eu quero que você fale na rádio. Então a gente às vezes acaba sendo procurado pelas pessoas com esse objetivo. Não é resolver o problema, é realmente que você crie uma situação, enfim, o problema foi resolvido, né? E foi feita a ouvidoria para que o problema não volte a acontecer. Então a gente às vezes se depara muito com essa situação, né, Denise? A pessoa quer que você dá-lhe pau, como diz a pessoa, mas a coisa não funciona assim. Nós estamos aqui, inclusive, para ajudar a resolver o problema para o cidadão. E não simplesmente para fazer uma coisa sem fundamento, né? Do ponto de vista da ouvidoria, assim, para nós, na última vez que eu estive aqui, eu acredito que eu falei, assim, o rádio exerce um importante poder de controle social, é importantíssimo, é legítimo do cidadão fazer, e eu acho que o cidadão, inclusive, utiliza muito bem a Rádio Cidade, por exemplo, é uma rádio reconhecida nesse esforço comunitário de melhoria da cidade, conservação da cidade e tudo mais. Mas é muito importante que ele faça o protocolo. Sim, né? sim. Então, o que às vezes nos estranha é o cidadão, ele quer resolver por todos os fatos, e assim, infelizmente o nosso ouvidor, ele tem que cuidar do sistema, da plataforma que disponibiliza. Ele não pode ouvir o dia inteiro a Rádio Cidade, por mais que talvez ele gostaria. Exato. Então, assim, a informação precisa chegar para ele e, claro, precisa ser divulgado pela Rádio Cidade, é genuíno esse direito dele. Então, faça as duas coisas, né? Faça as duas coisas. Procure a instância de comunicação, né? É um direito teu, mas oficialize na ouvidoria para que a gente possa, inclusive, poder catalogar e ter esse caso, descer o cacete, eu poderia ver lá que tem mais X reclamações sobre aquele assunto, sobre aquela pessoa, e aí nesse encaminhamento até a Inajá, que é uma diretora de saúde super preocupada, uma pessoa que se aproximou inclusive da ouvidoria nesse último ano, um trabalho que o Cláudio Vinícius fez muito bacana com ela, e a Fabiana também, que é outra pessoa também que chegou e se preocupou bastante com a questão da ouvidoria, muito obrigado, mas assim, nessa qualificação para a Inajá é importante porque a Inajá já teria um histórico ali
do que teria acontecido e tudo mais. Isso poderia, inclusive, ter dado um encaminhamento ainda mais qualificado se já foi satisfatório. Aqui, eu me lembrei, um amigo nosso que... lembrei porque eu fui aqui escutar, né? Ele reclamou sobre a acessibilidade um estabelecimento comercial no bairro Santa Terezinha. Tem um sobrinho cadeirante que foi a esse estabelecimento com a mãe, e aonde era o local de acessibilidade havia um obstáculo. O proprietário não tirou um carrinho, quer dizer, é algo simples de resolver, né? Reclamou com a gente. Uma questão privada, não tem a ver com o público, né? Talvez a proximidade com o público seria a própria fiscalização da prefeitura para esses setores que tem, por exemplo, eu aqui vejo no nosso canal no YouTube, aqui no chat, o Valdomiro, o Nivaldo Mafra dizendo o seguinte: por que a Rádio Cidade, a reportagem da RC, não vai fazer uma reportagem sobre a curva dos bombeiros? Mas o que tem ali na curva dos bombeiros para fazer reportagem? Ele não diz aqui, ele não explica, Nivaldo. E também o Cleiton, bairro Cedrinho, sem acessibilidade por causa do mato na calçada, né? Tá complicado, bairro esquecido, não adianta falar. E aí eu chego nessa parte em que o cidadão chega e diz assim: não adianta falar, né? Essa coisa de achar que, ou de pensar que o poder público não vai atendê-lo ou não vai alcançá-lo, né? Sim. Por isso que eu perguntei no começo da reportagem, aqui na entrevista, qual era a demanda de acesso, se as pessoas, talvez até por aquilo que o Thomas disse, a cultura de não acreditar que o serviço público vai alcançá-lo, né? Sim. Primeiramente, lembrando que agradecer a Ana pelo elogio ao nosso atendimento, e com certeza temos mais espaço temos espaço ainda para atender mais, né? Essa questão do cidadão que não leva a sua solicitação até o poder público, acaba levando para outros meios, né? Acaba vamos dizer, descarregando num chat ou no WhatsApp da rádio, mas não leva ao meio oficial, que seria a ouvidoria, né? E é uma coisa que eu percebo bastante. Por exemplo, tal rua tá com buraco que há não sei quantos meses, aí a gente vai lá procurar, mas eu digo, não, vou procurar aqui primeiro, qual o endereço, né? Qual o endereço? Vou procurar aqui, vamos ver se já tem uma solicitação. E não tem solicitação, né? Então as pessoas reclamaram entre elas, mas não levaram ao canal oficial, que seria a ouvidoria. E eu faço uma analogia, que é o seguinte: quando alguém sofre um furto, né? Você tem que fazer o BO, né? Mesmo que foi uma coisa pequena, para a polícia ter lá registrado que está acontecendo furtos nesse bairro. Exato. Senão eles não têm como agir. E dessa maneira funciona também a prefeitura. Eu queria só dar uma resposta direta ali para o cidadão. O Nivaldo até disse o seguinte, desculpa, para te ajudar, Thomas. Isso. Ele comenta aqui que é na curva do bombeiro, é aquela situação que até hoje não foi resolvida por conta da enchente de 2023, isso. Que existe ali um obstáculo, né? Na curva. Eu passei lá exatamente assim. Então, o Nivaldo, e agora sim, agora está entendido aqui essa demanda. Por favor, Thomas, o que você... Seriam exatamente essas colocações. O cidadão colocou ali sobre a curva. É um processo de educação, é um processo de cultura. Muitas vezes a Secretaria de Obras ela tem uma série de contingências, de demandas lá, e aí com o cidadão se manifestando mostra inclusive uma prioridade daquilo que deve ser feito primeiro. Não temos como... vamos lá, hoje é quinta, 8h40 da manhã. A pessoa que está trafegando agora aqui na nossa região, ela está preocupada com o trânsito, o empresário está preocupado que o trabalhador não chega, a mãe está preocupada que não conseguiu a vaga na creche, e assim nós vamos falar de várias prioridades que todas caem sobre o governo e caem no setor de ouvidoria. Então é importante que o cidadão se manifeste,
porque é o recurso público, é o dinheiro do contribuinte, é o dinheiro que ele colocou lá para ser bem gasto com as prioridades, e é um processo natural que ele exerça essa manifestação para que a gente entenda qual é a prioridade que está doendo mais. Se ele não se manifesta, muitas vezes esse recurso é utilizado num planejamento setorial, mas que muitas vezes não vai para a principal carência de prioridade que está acontecendo. Então, primeiro tem que assumir isso, né? Assim, não moramos na Dinamarca, né? Moramos numa cidade real do Brasil que tem uma limitação de orçamento e que tenta, de forma com trabalho, fazer o melhor possível. A outra coisa é que ele coloca ali a questão do mato, da calçada. Eu poderia dar uma resposta bem pragmática. Calçada não é responsabilidade do município e o mato, mas eu vou orientar ele a entrar em contato com a ouvidoria para que, através agora do programa que eu inclusive citei aqui da Secretaria de Planejamento, com a Heloísa está tocando lá, que é a questão da notificação dos proprietários, que tem acontecido muito boa. Ela me comentou que só esse mês acho que foram 16 ou 17 terrenos que foram roçados dessa forma e que os proprietários têm aderido a essa... tem aderido de forma por espontânea pressão. Por espontânea pressão tem feito a roçada. Então, assim, tem isso ainda, tem essa mistura do que de fato é responsabilidade direta da prefeitura e aquilo que a gente pode agir. O importante é ficar registrado lá na prefeitura. O importante é nós podemos ficar registrado. Nisso, Não, por favor, eu estou falando falando nisso, em 2005 foram 4.205 manifestações registradas. Sim. Né? Sim. Mas isso não reflete o total de atendimentos que nós temos lá, né? Porque muitas pessoas ligam com... 4.000 registros é muita coisa. E não reflete o total, que é maior o número de atendimentos das pessoas que vão lá pessoalmente, né? Ou por telefone, ou até mesmo por e-mail, levando dúvidas e problemas que às vezes não são da prefeitura, mas nós, eu e o Cláudio Vinícius, sempre com empatia, né? Tentamos ajudar o pessoal que vai lá para resolver essas questões. Por isso que eu digo assim, essas 4.200 representam protocolos que realmente foram inseridos no sistema e foram encaminhados aos setores, né? O Thomas levanta uma situação que, apesar da calçada não ser uma responsabilidade do poder público, é do cidadão, é do proprietário do terreno, mas é responsabilidade do poder público acionar esse proprietário para que ele mantenha a limpeza do seu terreno. Isso é uma coisa, igual a história do entulho, né? Que joga o entulho em qualquer lugar e é a mesma coisa. Nós estamos passando num processo assim que eu não sei se... O entulho é um problema recorrente. Isso também tem muita reclamação semanal, lá. Quase todos os dias. Tá vendo? Que coisa. Que nem todos vão gerar um protocolo. O problema do entulho, a gente, enfim, internamente tem elaborado uma resolução desse problema com o SAMAI, né? Mas aqui eu deixo daí para a fala do Rodrigo Cesari, que ele pode explicar melhor o programa. Como ouvidoria, a gente anota o pedido. Mas o problema do entulho, ele lembra muito o problema também do abandono de animais. Quando a gente passa a resolver simplesmente por resolver para o cidadão, nós passamos um recado muito triste, que é o fato de a gente estar incentivando, né? Então, quando a gente vai lá e lá na Rua do Fogo, recolhe entulho, vai lá na travessa, recolhe, eu estou passando um recado para o cidadão que joga lá, que está tudo certo, que a prefeitura vai limpar. Isso que é irregular, né? Então é essa cultura que a gente tem que modificar, e a ouvidoria é uma pequena parte do processo, é o início do processo, e é importante que o cidadão se manifeste. Tu falou também da questão da acessibilidade, é a mesma lógica, né? Não é uma responsabilidade da prefeitura, mas é responsabilidade da prefeitura a lógica da organização territorial. Sim. Então, se tem uma placa sobre a calçada, tem um código de posturas, a gente tem que agir. Perfeitamente, exatamente isso. Então, muito bem, o nosso tempo aí é adversário da gente. Eu quero agradecer o Thomas, ao João Paulo. Quem está mandando um abraço para você aqui é o meu amigo Queco, deixa eu ver só, o Nilbor, você lembra dele? Tá mandando um abraço para você aqui. Um abraço pro Queco também, então. Certo? Agradecer ao Thomas e o João Paulo pela entrevista. Pois não, Thomas? Eu queria fazer um último recado que talvez seja motivo. Quer falar, João, a grande novidade? Nossa grande novidade, a troca do famoso sistema, né? Que eu não gosto de usar essa palavra, mas temos que usar. A gente usa uma empresa hoje, vai para outra, né? Para ter toda uma
uma nova estrutura no recebimento das ouvidorias, principalmente no site, né? E para o acompanhamento também do cidadão. Vai ficar muito... É um muito software? Isso. Né? Vai ficar muito mais ágil, intuitivo, ágil, uma visualização muito mais amigável dessa nova empresa que estamos trazendo aí para a ouvidoria. Isso tudo que foi uma pesquisa, o trabalho do Thomas aí para a gente elaborar, né? Com quem que a gente ia trabalhar, se valia a pena trocar ou não. Pelo tempo avançado, para não tomar muito tempo de vocês, a gente vai fazer essa mudança no dia 12 de fevereiro agora. Vai acontecer ainda. Exatamente, vai acontecer agora no dia 12 de fevereiro. Como se brinca, né? O Brasil só começa depois do Carnaval. Na ouvidoria vai ser um momento de marco. Depois do Carnaval, entramos com um novo sistema, um sistema mais intuitivo, como disse o João, e um sistema que vai poder que a gente continue a migração, principalmente do telefone para o digital, melhorando a qualidade de vida, a qualidade de trabalho do ouvidor. E principalmente vai nos permitir fazer relatórios analíticos que inclusive vão servir aí para veículos como o de vocês, para vocês poderem fazer uma leitura melhor sobre a zeladoria da cidade, como ela está funcionando e tudo mais. Hoje a gente tem uma limitação de dados que, do ponto de vista de diagnóstico de trabalho, nos incomoda. Então a gente, com a mudança do sistema, ela vai ter essa facilidade para o cidadão e a facilidade para o gestor, para o ouvidor poder trabalhar.